Olá, sou a professora Maria Aparecida, do Departamento de Geomática, do Setor de Ciências da Terra, da Universidade Federal do Paraná. Esta é a aula 4 de 13, de Planimetria, da disciplina Topografia, e o assunto abordado é cálculo de áreas e memorial descritivo. Veremos nesta aula cálculo de áreas em topografia, processo gráfico, processo mecânico, processo computacional, processo analítico, exercícios, memorial descritivo, exemplos, referências e equipe. Cálculo de áreas em topografia. A avaliação de áreas é uma atividade comum na topografia. Por exemplo, na compra e venda de imóveis rurais e urbanos, esta informação se reveste de grande importância. Basicamente, os processos para a determinação de áreas podem ser definidos como gráficos mecânicos, analíticos e computacionais. No processo gráfico, a área a ser avaliada é dividida em figuras geométricas, como triângulos, quadrados ou outras figuras, e a área final será determinada pela somatória das áreas de todas as figuras geométricas. No processo mecânico, utiliza-se um equipamento denominado planímetro, que consiste em dois braços articulados com um ponto fixo denominado de polo e um cursor na extremidade dos braços que deve percorrer o perímetro do polígono que se deseja calcular a área. O processo computacional atualmente é uma forma prática para o cálculo de áreas. Baseia-se na utilização de algum programa gráfico, como por exemplo o AutoCAD, no qual desenham-se os pontos que definem a área levantada e o programa calcula esta área. O programa utiliza métodos analíticos para o cálculo da área. Processo analítico. A área é avaliada utilizando equações matemáticas que permitem, a partir das coordenadas dos pontos que definem a feição, realizar os cálculos desejados. O cálculo da área de poligonais pode ser realizado a partir do cálculo da área de trapézios formados pelos vértices da poligonal. Seja, por exemplo, a poligonal de 4 pontos. A área desta poligonal, definida pelos pontos 1, 2, 3 e 4, pode ser determinada pela diferença entre as áreas 1 e 2. E pode ser calculada, por exemplo, por uma destas equações. Desenvolvendo a equação 1 para i igual a 4, o dobro da área é igual ao módulo do somatório, com i variando de 1 a n, no caso 4, yi, que multiplica xi mais 1, menos xi menos 1, tem-se 4 termos. Igualmente, para a equação 2, o dobro da área é igual ao módulo do somatório com i variando de 1 a n de xi, que multiplica yi menos 1, menos yi mais 1. Desenvolvendo a equação 3 para i igual a 4, tem-se. Para obter o valor da área, basta substituir as coordenadas conhecidas dos vértices e efetuar as operações matemáticas. Outra equação utilizada para obter-se a área é esta apresentada por Sintra.
O dobro da área é igual ao módulo do somatório com i variando de 1 a n de yi vezes xi mais 1 menos o somatório com i variando de 1 a n de xi vezes yi mais 1, onde o cálculo pode ser facilmente realizado organizando-se uma tabela com as coordenadas dos pontos, tomando-se o cuidado de repetir as coordenadas do primeiro ponto no final da tabela e multiplicando-se de acordo com o ilustrado a seguir. Aqui está a tabela e tem-se na primeira e na última linha as coordenadas do ponto 1. Iniciam-se agora as multiplicações. y1 vezes x2, x1 vezes y2, y2 vezes x3, x2 vezes y3, y3 vezes x4, x3 vezes y4, y4 vezes x1 e x4 vezes y1. A seguir, efetua-se somatório 1 e somatório 2. E calcula-se a área fazendo-se módulo do somatório 1 menos o somatório 2 divididos por 2. A utilização desta equação neste formato de tabela é excelente para ser aplicado em planilha eletrônica, como por exemplo no Excel. Exercício 1. Calcular a área da poligonal conhecidas as coordenadas de seus vértices. Inserindo as coordenadas dos vértices no Excel e efetuando as operações da equação 4, chega-se ao valor da área. Lembrando que, se as coordenadas foram fornecidas em metros, a unidade de área correspondente será metro quadrado. Exercício 2. Calcular a área do terreno conhecidas as coordenadas dos seus 36 vértices. Aqui estão as coordenadas conhecidas dos 36 vértices. Inserindo as coordenadas conhecidas no Excel e efetuando as operações da equação 4, chega-se ao valor da área do terreno. O memorial descritivo de uma área é indispensável para seu registro em cartório. Deve conter a descrição pormenorizada da propriedade, incluindo nome da propriedade, se houver, nome do proprietário e localização. Descrição do perímetro, citando distâncias e ângulos entre os alinhamentos, azimutes, rumos, deflexões, ângulos internos ou externos. Nome dos confrontantes em cada trecho. Área abrangida, data, assinatura, nome e registro do profissional responsável pelo levantamento. Este é o memorial descritivo correspondente à poligonal do exercício 1, onde efetuamos o cálculo da área. Este é o memorial descritivo do terreno do exercício 2, com 36 vértices, onde efetuamos o cálculo da área. E este é um exemplo de um memorial descritivo de uma área rural mais antigo, em que as divisas são descritas por distâncias e azimutes até o 10º diminuto de arco, mencionando também os confrontantes. Já este é um memorial descritivo referente a um lote urbano e não menciona nenhum tipo de ângulo nem azimute, somente distâncias,
Não é o ideal, mas em algumas situações ainda é aceito. Utilizei como referência a apostila Fundamentos de Topografia, de 2012, de Veiga, Zanetti e Fajon. Tchau, pessoal!